Bíblia, livro de Rute, capítulo 1, versículos do 1 ao 16. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, e o da sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o da outra, Rute. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos, e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou, para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim, e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém elas começaram a chorar alto, e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora, e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois, ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem, para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, e voltou para o seu povo. Mas Rute ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo, e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Rute respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. A época em que os eventos aconteceram, foi no tempo dos juízes de Israel. Esse período foi depois da morte de Josué. O período dos juízes foi um período de inconstância espiritual em Israel, onde a nação tinha dificuldades de estabelecer um período de retidão, fidelidade na presença de Deus. O povo se afastava de Deus. Os israelitas faziam o que o Senhor reprova, então Deus permitia que fossem oprimidos pelas nações vizinhas. O povo clamava, Deus mostrava misericórdia para com seu povo, chamava homens e nas mulheres, que eram os juízes, usou para ajudar o povo libertar dos inimigos, e julgar as causas do povo, administrando conflitos, liderar, levar o povo a obedecer a Deus. Alguns dos juízes mais conhecidos Sansão, Débora, Gideão. O ciclo do pecado e declínio moral de Israel se repete no tempo dos juízes. Veio um período de fome, faltou pão, comida, na casa do pão, em Belém, onde o pão da vida nasceu. A sobrevivência depende de alimento. Falta o suprimento espiritual. Alguns dos resultados são assolação, privação, opressão, fome, esterilidade, morte. Belém, que significa a casa do pão, e o pão da vida, que é Jesus, nasceu lá em Belém Efrata. João capítulo 6 versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A profecia do nascimento de Jesus, que seria em Belém Efrata. Miqueias, profetiza que Jesus nasceria em Belém. Miqueias capítulo 5 versículos do 2 ao 5, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá, o que governará em Israel, e cujas saídas, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mateus capítulo 2 versículos do 4 ao 6, os escribas sabiam que, segundo a profecia, o Messias nasceria em Belém.
Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. A história de Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos. Essa família era de Belém Efrata, um povoado que ficava em Belém em Judá. Eram efrateus de Belém Efrata em Judá, onde Jesus nasceu. Elimeleque e sua esposa Noemi, juntamente com seus filhos Malom e Quilion, deixam Belém em Israel, e vão para Moabe em busca de alimento. O povo judeu era o povo de Israel, escolhidos e separados por Deus, mas a partir do momento em que rejeitaram o pão da vida, Jesus, a igreja judia teve perdas, da mesma forma que Noemi teve perdas, e de agradável, passou a ser amarga. Enquanto estava em terra estrangeira, Elimeleque morreu em solo moabita. A morte, o luto pode trazer impacto emocional. As perdas não são somente da pessoa amada, mas das mudanças em consequência da perda. Os seus 2 filhos se casaram, e Noemi ganha 2 noras, moabitas Ruth e Orfa. Ruth e Orfa eram moabitas, que se casaram com hebreus. Isso significa que a família de Elimeleque havia ignorado o mandamento que proibia o relacionamento entre judeus com povos estrangeiros, nesse caso os moabitas. Cerca de 10 anos depois da morte de seu marido, morreram também seus 2 filhos. O marido e os 2 filhos morreram em Moabe. Os 3 homens da família morreram. Ficaram 3 viúvas em uma mesma casa: Noemi, Ruth e Orfa. A descendência da família estava comprometida. Noemi era uma mulher sem nenhuma perspectiva, estava se sentindo desamparada. Noemi achou que não havia mais esperança para ela. Noemi recebe notícias de mudança, melhor em Israel, de que havia mantimento em Belém, então ela decide voltar para Belém, em Israel. Deus não abandonou, era uma nova chance, um novo começo. A primeira etapa do processo de restauração de Noemi se inicia com a sua decisão de voltar para Belém. Noemi não tinha nada para oferecer, mas o Deus dela tinha. No caminho, Noemi disse para suas noras, para elas ficarem em Moabe com suas famílias. Ruth não desistiu com o não de sua sogra, insistiu e persistiu, permaneceu em Deus. Onde a Senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus, o seu Deus será o meu Deus, o seu Deus será o meu Deus. Uma decisão, devemos fazer nossas escolhas tendo em mente os valores de Deus. E conforme a vontade de Deus, Orfa e Ruth cada uma escolheu uma saída, 2 portas, 2 caminhos, o largo e o estreito, apertado. Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Orfa escolheu continuar em Moabe, voltar para o seu povo, e para seus deuses, para seus costumes antigos. Ruth, porém, escolheu acompanhar sua sogra, Noemi, voltando ao povo separado de Deus. Ruth escolheu a Deus, e a Israel, como seu Deus, e seu povo. Ruth decidiu enfrentar uma mudança radical em sua vida, cortando os laços com o passado, e até com a sua nação, com seus deuses, deixando os costumes errados, cortando o laço com o passado de pecado. Declaração de amor e de renúncia, essência que deve caracterizar todos aqueles que decidem recomeçar a vida com Cristo. Uma mulher moabita que decidiu seguir a Deus. Lucas capítulo 9 versículo 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apartamento para o reino de Deus. Enquanto uma retrocede e volta atrás, outra continua persevera. Na genealogia de Cristo, encontramos o nome de Ruth. A genealogia de Jesus está relatada em 2 evangelhos, Mateus e Lucas, uma nova descendência, da semente não corruptível que é Jesus. Na genealogia de Cristo, encontramos o nome de Ruth. Não era uma judia, não era israelita, mas ali está o seu nome.
Rute passou a ser lembrada, porque decidiu que não iria recuar, permanecer em Deus, perseverar em Deus. Rute era moabita, estrangeira, e sua história é uma prova da imensa compaixão de Deus para com os gentios, para conosco. Ela não era da nação de Deus, Israel, mas, quando aprendeu sobre o verdadeiro Deus, passou a segui-lo. A origem o povo moabita se deu através de um incesto, promovido pela filha mais velha de Ló, sobrinho de Abraão, logo após a destruição de Sodoma e Gomorra. Ló se refugiou numa caverna com as filhas. Elas queriam ter filhos, para preservar a descendência da família. O pai delas já estava avançado em idade, fizeram de maneira muito errada. O convívio com os ímpios habitantes de Sodoma, a terra escolhida pelo pai para morarem, aprenderam condutas erradas. Não tinha homens naquela região, embriagaram com vinho o pai, e tiveram relações sexuais com ele. Foi enganado por suas 2 filhas, enquanto estava bêbado. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita teve um filho, e deu-lhe o nome de Moabe, o qual nasceram os povos moabitas. A mais nova também teve um filho, o nome de Ben-Ami, nasceram os povos amonitas. Tanto os moabitas quanto os amonitas foram inimigos dos israelitas. Eles eram devotos de Astarte, deusa da fertilidade, Baal-Peor, Quemos, o deus da guerra, e outras divindades pagãs. Eles também praticavam sacrifícios humanos em oferendas ao seu deus. Durante o início do período dos juízes, os moabitas, no reinado do rei Eglon, invadiram o oeste de Canaã, tomaram Jericó, a cidade das palmeiras, e oprimiram o povo de Israel durante 18 anos. Juiz Eude expulsou os moabitas, livrou o seu povo da opressão. Rute fez com o Deus de Noemi uma aliança espiritual. Noemi estava voltando para seu povo, que era o povo de Deus, ao passo que Rute estava indo. Naquele tempo todos sabiam que Israel era o povo de Deus. Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Rute, a jovem moabita. As 2 levavam no coração uma grande dor. Chegando a Belém, Noemi trouxe uma amargura pelas circunstâncias extremamente contrárias vividas em Moabe. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. A cidade inteira de Belém se comoveu por causa da história das 2. A cidade inteira de Belém se comoveu por causa da história das 2. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Noemi tinha ficado muito tempo fora, em torno de 10 anos, ou mais. Provavelmente estava diferente. Noemi disse a essas mulheres, como sua vida tinha se tornado amarga, ela até achava que seu nome deveria ser mudado. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura tenho. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Às vezes culpamos a Deus das nossas dores. Noemi carregou aquela amargura por um certo tempo em sua vida. Existem situações que são tão amargas que contaminam nossa alma. A vida pode ser amarga, mas, às vezes, coisas amargas, apesar do gosto ruim, trazem benefícios. Nos faz voltar para Deus. Noemi e Rute chegaram em Belém quando começava a colheita. Rute saiu para colher espigas, juntar os grãos esquecidos, caídos pelos ceifeiros. Ela soube que a lei em Israel incluía uma provisão amorosa para os pobres. A lei de Moisés tinham permissão de entrar nos campos na época da colheita e seguir os ceifeiros. Levítico capítulo 23 versículo 22. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, e não apanhem aquilo que cair das mãos dos ceifeiros. Deixem essa parte para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deuteronômio capítulo 24 versículos do 19 ao 22. Pode acontecer que na colheita do trigo, ou da cevada você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos, e para as viúvas. Assim o Senhor, nosso Deus, abençoará tudo o que você fizer. Na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos, e para as viúvas. E faça só uma colheita de uvas nas suas plantações.
plantações, as uvas que ficarem nos pés, serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ruth disse à sua sogra que ia às plantações, para catar as espigas que ficam caídas no chão. Então Ruth foi ao campo, e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. Em Belém existia um homem agricultor muito rico, respeitado, influente chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Boaz foi o filho de Raabe e Salmão. Raabe era uma mulher cananeia, prostituta que habitava Jericó, na época em que os israelitas estavam entrando na terra prometida. Josué enviou 2 espiões à cidade de Jericó. Naquela mesma noite, o rei de Jericó ficou sabendo que espias israelitas entraram na cidade e que estavam com Raabe. Ela podia os ter entregue aos soldados, mas não fez. Raabe não só mentiu para seu próprio rei, mas deu abrigo aos espiões, os orientou por onde fugir, e que precisariam ficar escondidos por 3 dias, até que cessassem as buscas. Em troca, ela pediu que quando a cidade fosse invadida por Israel que ela e seus familiares fossem poupados. Fez um pacto, uma aliança. Raabe escolheu qual lado queria ficar, permaneceu na fé confiando na promessa de livramento. Raabe também escolhe a Deus, também está na genealogia de Jesus. Ruth, sem saber, foi catar espigas no campo de Boaz, que era parente de Noemi, foi uma providencia de Deus. Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? É a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas. Boaz foi bondoso, favoreceu Ruth. Disse para ela não catar espigas em nenhuma outra plantação, para não ser maltratada. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Fique com elas no campo onde vão cortar espiga. Deu ordem aos empregados para não mexerem com ela. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Falou para os seus trabalhadores deixarem cair espigas propositalmente, para que ela não sentisse incomodada em pegar. Na hora do almoço, Boaz falou para ela comer. Quando Ruth foi juntar o que debulhara, contou uns 22 litros. Noemi viu que ela apanhou muitos grãos, ainda mais para quem estava apanhando o resto. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. Ao chegar em casa, Ruth falou para Noemi tudo o que tinha acontecido, a bondade de Boaz, que reconheceu o agir de Deus, e lembrou-se que Boaz, esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Havia uma lei de Moisés chamada Levirato, que trazia a instrução em caso de se um israelita morresse e deixasse sua viúva sem um filho, havia o perigo de que seu nome perecesse e sua propriedade passasse para fora da família. O mais velho da família assumisse a condição de protetor, tomando para si a viúva. Se o irmão mais próximo não estivesse apartamento a se casar com a sua cunhada, tal deveria passar para o próximo irmão. Caso o falecido não tivesse irmãos, poderia ser um parente próximo. Noemi não tinha mais filhos para fazer o resgate, então teria que ser um parente próximo. Está a lei em Deuteronômio capítulo 25 versículos do 5 ao 10. Noemi disse que Ruth deveria se casar e ser feliz. Noemi sabia que naquela noite Boaz estaria peneirando cevada na eira. Ruth foi ao encontro de Boaz na eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha orientou. Ruth, instruída por Noemi, após Boaz deitar-se junto ao monte de grãos, lhe descobriu os pés, e deitou aos pés de Boaz. Então, Ruth diz a Boaz que ele era o seu remidor. Ele disse que era verdade que ele era remidor, mas ele sabia que tinha outro remidor, que é mais próximo do que ele. Boaz disse para Ruth não se preocupar com nada, pois ele resolveria todos os detalhes referentes a esse assunto. Falou para ficar lá até amanhecer, falou para ela ir para ninguém saber que uma mulher esteve aqui na eira, estava cuidando dela. E deu grãos para levar para a sogra dela. Boaz sabia que Ruth era uma mulher valorosa, uma mulher da qual valia a pena. Então saiu para definir a situação. Ele foi resolver tudo, todos os detalhes, todos os impedimentos. Então Boaz não perdeu tempo, foi procurar o resgatador.
Noemi perguntou a Rute, como se te passaram as coisas, e ela lhe contou tudo. Então, disse ela, sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Boaz respeitou essa lei e ofereceu ao parente mais próximo a oportunidade de resgatar a terra de Elimeleque. Junto às portas da cidade, e lá encontrou o tal parente que mencionara. Boaz chamou o resgatador para conversar sobre o assunto. Também chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles como testemunhas. Perguntou se ele tinha interesse, caso ele não estivesse interesse para ele falar logo, porque depois dele, Boaz era o resgatador mais próximo, e ele estava muito interessado. Então explica para o resgatador, ao comprar a propriedade de Noemi, ele se interessou, mas quando Boaz disse, também deveria se casar com Rute, a viúva moabita e, que do primeiro filho dela deveria levar o nome de seu exemplo marido falecido, e manter a herança na família dele, por esse motivo ele não quis. Ele disse que poderia colocar em risco a sua própria herança, ele não queria pagar um preço para a descendência de outro, não queria se sacrificar. Foi o que Jesus fez, sacrificou por nós. Naquele tempo, havia o seguinte costume em Israel. Quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e a entregava a outra pessoa, para validar publicamente a transação. O outro parente remidor tirou a sandália e deu a Boaz. As autoridades da cidade e ao povo ao redor foram testemunhas. Este ato simboliza a transferência ou direitos de uma pessoa para outra. Boaz finaliza a transação legal para resgatar a terra e se casar com Rute. A aliança de Rute com Boaz, seu resgatador. Boaz resgata Rute e casa-se com ela, e suscita descendência que parecia ter sido perdida. Rute, uma mulher gentia, moabita, pagã, pobre, viúva e sem filhos. Através de Boaz, Rute e Noemi, as duas são salvas e toda a sua descendência. O remidor Boaz tomou Rute como esposa gentia, tornando seu provedor, e enriqueceu-a financeiramente. Acontece uma reviravolta surpreendente na vida de Noemi e Rute. Noemi supera a amargura, e encontrando esperança, a graça de Deus, faz Noemi superar a amargurada. Noemi supera a amargura. A herdade perdida de Noemi, era impossível ter descendentes. Herdade perdida por Adão e Eva, não podiam mais gerar filhos sem pecado. Rute passou a fazer parte de Israel pela providência divina, da prática legal do casamento, assim como Raabe. Cristo fez-se homem, para ser o remidor da humanidade. Pagou alto preço associado ao resgate da humanidade. A noiva de Cristo é a Igreja, os salvos. O primeiro Adão não quis obedecer, perdeu o direito, a vida, o Espírito Santo, seus descendentes herdaram seus pecados. O segundo Adão, que é Jesus, o nosso resgatador, fez o sacrifício. Cristo deu um testemunho público às portas de Jerusalém, quando ele foi moído castigado, afligido, ele foi levado até o Calvário, seu próprio sangue, como um testemunho público, que ele tinha redimido toda a herdade perdida desde lá atrás no princípio, redimiu o seu povo. A união de Boaz e Rute é abençoada com o nascimento de um filho primogênito Obede, tornou-se pai de Jessé e avô do rei Davi. A atitude de Rute deixar Moabe possibilitou sua participação na descendência do rei Jesus. Foi incluída na linhagem de Cristo. Mateus capítulo 1 versículo 5, e Salmão gerou, de Raabe, a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obede, e Obede gerou a Jessé. Essa é a genealogia de Jesus. A inclusão de Rute, uma gentia, mostra a expansão do reino de Deus aos gentios durante o período do Novo Testamento. Assim como ela se tornou parte de Israel, gentios e judeus estão agora reconciliados com Deus num só corpo, por meio de sua união com Cristo. Estávamos sob a maldição da lei, escravizados ao pecado e destinados à morte eterna, mas Cristo nos resgatou. Ele pagou o preço para nos tirar de nosso estado deplorável e de nossa triste condição. A aliança firme com o resgatador da nossa alma é símbolo de aliança, casamento, salvação.
Jesus nosso remidor. Cristo é nosso remidor, e traz consigo o perdão de nossos pecados e todos os outros benefícios de sua misericórdia, da graça. É em Cristo que aprendemos a viver acima das circunstâncias, é nele que Deus tem seus propósitos consoladores para as dores do mundo. Glórias a Deus.